11h41, nós vamos conversar agora com o Major Ricardo Fabiano Lucion, oficial de comunicação social do 23º Batalhão de Infantaria, que amanhã estará completando 84 anos de atuação aqui na cidade. Bom dia, Major, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos que estão ouvindo. É uma satisfação para nós também estarmos aqui. A gente lembrar um pouquinho dos fatos históricos, né? Em 11 de abril de 1939, foi instalado aqui em Blumenau o 32º Batalhão de Caçadores, que deu origem ao 23º Batalhão de Infantaria. Major, o que podemos destacar de atuação do batalhão durante esses 89 anos aqui em Blumenau? São 84 anos, né? Desculpa só a correção ali. Desde a chegada, então, desse destacamento do 32º Batalhão de Caçadores, né? Ele instalou-se aqui no bairro de Garcia, logo em seguida, e desde então ele vem participando na atuação aqui da defesa da pátria, né? Em vários aspectos. E já na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, logo depois da sua instalação aqui, ele já participou então da FEB, com um envio de cerca de 500 homens lá para a FEB, pessoal que foi deslocado, né, para a Força Expedicionária Brasileira. Teve grande atuação, né, nos campos de batalha lá da Europa. Além disso, depois da Segunda Guerra, nós tivemos então a criação da Polícia do Exército. Foi criada lá no Rio de Janeiro, e devido à estatura dos alemães aqui da época, que era um pessoal com maior porte físico, os catarinas, como ficaram conhecidos, eles eram selecionados aqui no batalhão e eles eram encaminhados para o Rio de Janeiro para então a implantação dessa Polícia do Exército, né? Então eram pessoas com vigor físico, com porte físico maior, então eles eram selecionados aqui e foram eles então que deram início à Polícia do Exército, uma tropa muito importante hoje na atuação, principalmente na garantia da lei e da ordem, né? Além disso, né, além dos catarinas que nós tivemos aí, nós temos também a participação do batalhão em diversos eventos de calamidade pública, como é de conhecimento aqui da população local, né? Então, as grandes enchentes, os desabamentos que ocorreram aqui ao longo da história. Então, o batalhão teve uma participação efetiva com a Defesa Civil e os órgãos públicos em geral aqui, nesse apoio às vítimas, né? Apoio, né, na logística, enfim. O próprio plano de defesa hoje, que existe juntamente com a Defesa Civil, ele foi baseado num plano feito em conjunto com o batalhão na época, né? Quando surgiram esses grandes eventos, ali, principalmente no ano de 83, né? Que foi uma das grandes enchentes que ocorreu aqui, né? Além disso, nós temos a participação do batalhão em diversas missões de paz, né? A primeira delas foi em Suez, né? Depois nós tivemos participação em Angola e, por fim, no Haiti. Então, são 3 missões de paz, ali, além das missões da Europa, né, da FEB, nós participamos também de missões de paz ali, com um envio bastante efetivo para essas missões. E, mais recentemente, o batalhão também enviou algumas tropas para o Rio de Janeiro, tanto para aquela força de pacificação do Complexo da Maré, como também para a participação na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Então, esses são os grandes eventos assim, que a gente tem da história do batalhão, ali, que são os mais relevantes, né? Também temos diversas outras pequenas atuações aqui na área, mas os de grande relevância são esses que eu já citei aqui, né? De que forma o 23º Batalhão de Infantaria atua hoje? Bom, atualmente o batalhão, ele além das atividades de infantaria, de defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, ele também é um importante polo de formação, né, dos quadros do batalhão. Então nós temos no batalhão ali o que a gente chama de CFGS, que é o curso de formação e graduação de sargentos. Ele forma a primeira fase dos sargentos de carreira do Exército Brasileiro, então ele é uma das 13 unidades do Brasil que tem essa formação. Então ele passa o período básico ali do jovem, né, que é concursado, e para ser sargento do Exército, então ele passa ali o primeiro ano dele na tropa. Então esta é uma das unidades formadoras desse sargento de carreira. Além disso, nós temos ali um núcleo de preparação de oficiais da reserva, que prepara o oficial temporário para atuar, né, em caso de necessidade. E também, como principal tarefa do batalhão hoje em dia, ele é o principal agente de ação, né, de força de ajuda humanitária da 14ª Brigada, que é sediada em Florianópolis, justamente por causa da expertise adquirida ao longo dos anos, né, no emprego em calamidades, como eu já disse, ali com defesa civil, com os outros órgãos. Então a gente tem aqui já uma expertise com a operação interagências. Como eu disse, o próprio plano que foi feito aqui com a defesa civil, ele surgiu dessa união
de forças ali. Então, dessa expertise que nós temos, a gente acabou se tornando o principal agente da 14ª Brigada para essas ações de ajuda humanitária. E o batalhão atua numa área grande aqui na região do Médio, do Vale do Itajaí, né? Há muita procura de jovens querendo se alistar no Exército? Assim, bom, além do serviço militar obrigatório, então todo jovem concorre, né, quando estiver na idade de alistamento, ele concorre ao serviço militar obrigatório. Mas é muito comum a gente preencher basicamente mais de 95% das vagas com voluntários, né? Só não chega a 100% às vezes por causa de algum problema de saúde, às vezes que a pessoa tem ali algo que inabilite ele ao serviço militar, né? Algo que não deixa ele servir. Então nós temos ali alguns critérios ali mas normalmente é saúde, né? Algum jovem que quer servir, mas por algum problema que a gente sabe que ele vai ser submetido a esforço, né? Ele vai ser submetido a carga de trabalho pesada. Então a gente tem que tomar algum cuidado ali até para a proteção desse jovem. Mas em média 95% são voluntários, né? Aqui realmente na região do Vale do Itajaí nós temos o controle do nosso posto de recrutamento e mobilização. Ele coordena 96 municípios da região, né? Então são muitos municípios, né? E nem todos eles são municípios tributários, que a gente chama, que é o pessoal que fornece para o serviço militar. Mas é só para ter uma noção da dimensão que isso chega para o batalhão, né? Varia ali em torno de 2 a 3 mil jovens anualmente que se alistam, para cerca de 200 a 250 que realmente vão ser efetivados no batalhão. Então realmente a procura é grande, mas a gente acaba, né, na seleção ali, né, ficando com aqueles que têm as melhores condições para servir. E aqueles que se disponibilizam voluntariamente também, né? Ao que se dá o que esses jovens, quando vão lá voluntariamente se alistar no batalhão e tentar essa vaga, o que mais atrai eles? Bom, primeiramente, eu acho que um pouco vem da vocação, né? O jovem, ele tem aquele espírito de aventura, né? Então, ele vê o Exército Brasileiro como um lugar que ele vai ter experiências diferentes, ele vai poder viver de forma mais vibrante a vida dele. E, de fato, é o que ocorre, né? Então, quando o jovem entra no Exército Brasileiro, ele vai receber uma carga enorme de atividades ali de civismo, patriotismo, né? Amor às instituições, né? Defesa dos valores, principalmente, aquele resgate aos valores primordiais, né, da sociedade. E ele vai ser submetido a diversas atividades militares, né? Essas atividades são atividades em campo aberto, ele vai ter a oportunidade de atirar, vai ter a oportunidade de fazer um exercício físico, de se aprimorar, né, como pessoa, né, como cidadão, enfim. São atividades que realmente encantam a pessoa quando entra lá. Por vezes até aqueles que não são voluntários, chega no final do período dele que ele tem que cumprir ali, eles desejam às vezes permanecer por mais 7 anos que seria o permitido para eles. Então ele entra não querendo e no final não quer sair. Então realmente acaba esticando o prazo lá, né? De fato. Major, como é que se dá a carreira militar no Exército? Bom, existem 2 formas, né? A carreira militar, de fato, ela é só por concurso. Então, o cidadão que deseja seguir carreira militar até vamos dizer assim, a aposentadoria, né? Que a gente não aposenta, a gente vai para a reserva remunerada, né? Então, o aposentado não pode ser chamado de volta para o trabalho. A gente tem que trabalhar se for chamado. O militar é chamado, né? Sim, né? A não ser que ele esteja reformado, né? Então, mas nesse caso, para ele seguir a carreira, é concurso público. Nós temos diversas portas de entrada, né? Uma seria por essa que eu falei, que é o CFGS, que é o sargento de carreira, né, das armas. Existe também o pessoal da área administrativa, que seriam outras escolas. Existem as carreiras de oficiais. Enfim, são diversas carreiras ali. Isso pode ser conferido até no site do Exército ali, né? Os concursos internos, os concursos externos que nós temos ali para o pessoal que deseja acessar as carreiras, né? Como são várias portas, fica difícil colocar todas elas aqui agora, né? Sim. Bom, essa é a carreira militar. E nós temos também o serviço militar obrigatório, que ele é uma porta de entrada, aí já por seleção e não concurso. Então o pessoal vai participar de uma comissão de seleção e dentro dessa seleção eles são, né, escolhidos ali para prestar o serviço. Os que se destacam durante o serviço militar inicial obrigatório, eles têm a oportunidade de ficar até mais 7 anos no Exército. Então esse é o pessoal temporário que a gente chama, né? Então esse pessoal ele pode ficar mais um tempo no Exército, conforme foi dando... Todo ano ele tem que renovar o contrato, por assim dizer, né, que a gente chama de reengajamento. E fechando o 8º ano, aí realmente terminou o tempo dele, ele tem que realmente partir.
A não ser que nesse período aí ele faça um concurso público, então ingresse na carreira. Isso é possível? Sim, inclusive eles são estimulados durante todo o período. A gente estimula, assim, a gente se preocupa muito com o autoaperfeiçoamento. Então todo militar que entra, ele é estimulado a estudar, a se especializar, a fazer uma formação profissional, né? Não só para ir para a carreira militar, também como para se preparar para sair daquela transição da vida militar para a vida civil, né? Certo. Qual a estrutura do 23º BI em Blumenau? Bom, hoje nós temos uma grande estrutura administrativa, porque a gente atende, por exemplo, o serviço de fiscalização de produtos controlados. Nós temos aqui a parte de saúde, FUSEX. Nós temos também o recrutamento e mobilização, né? Então, a parte administrativa bem forte aqui, porque, como eu disse, são 96 municípios que a gente tem aqui abrangente da nossa área. E temos a parte operacional, que são 2 companhias de fuzileiros em condições de atuar em combate, com uma companhia de comando e apoio. Além dessa estrutura administrativa e operacional, como eu já disse, nós também temos as estruturas escolares, que é o CFGS e o NPUR. Hoje esse é a nossa composição. Bom, amanhã é o aniversário, 84 anos do 23º Batalhão de Infantaria aqui em Blumenau, que começou como 32º Batalhão de Caçadores. O que está previsto, Major, para celebrar essa data? Bom, amanhã às 19 horas, então, o batalhão ele vai fazer uma formatura alusiva à data, né? Para o pessoal que não entende o conceito de formatura, no Exército Brasileiro a formatura é uma formação militar. Então a tropa ela entra num dispositivo militar e ela executa ali diversos movimentos de ordem unida, que a gente chama, né? Um ordinário marcha, um sentido, um descansar. E nessa formatura também são exaltados ali, né? Valores, disciplina, o espírito militar. Nós temos canções militares, então é um evento, né, bastante interessante para quem nunca viu. É um evento militar ali que realmente ele é usado para muito comum no Exército, que é utilizado para marcar datas importantes. Além disso, também serve para treinamento para a gente, né? Mas amanhã então nós teremos essa formatura que vai tratar disso, como eu disse, né? E também nós teremos, além da Ordem Unida, canções militares, né, teremos algumas homenagens a algumas personalidades que apoiam o batalhão, né, com diversas atividades nossas ali. O evento ele é aberto ao público para aqueles que desejarem assistir, né? A partir das 18h30 já deve estar aberto ali o portão para aqueles que quiserem assistir. E é importante frisar que o pessoal que quiser ver a formatura ele tem que estar com traje adequado. Por exemplo, não serão permitidas a entrada de pessoas com bermudas, saia curtas, decotes acentuados, né? Top, chinelos, bonés e regatas. Então, só o pessoal tomar cuidado com o traje. Além da formatura, que ocorrerá amanhã no batalhão, nós teremos também a nossa banda de música do 23BI. Ela vai estar no dia 12, então depois de amanhã, às 19 horas, lá no Norte Shopping, fazendo uma apresentação musical. Bem interessante também, então eles vão apresentar diversos estilos musicais ali, dentre canções militares, MPB e alguma coisa internacional. Então vale muito a pena o pessoal ir lá e conferir. Essa programação, então, da comemoração dos 84 anos de atuação do 23º Batalhão de Infantaria aqui em Blumenau. Major, muito obrigado pela atenção do senhor, pela participação hoje aqui na Rádio Itaberá. É uma satisfação para a gente também. Obrigado pelo convite. Eu conversei com o Major Ricardo Fabiano Lucion, oficial de comunicação do 23º Batalhão de Infantaria aqui de Blumenau. Falamos um pouco sobre histórico e sobre o aniversário do 23º Batalhão de Infantaria aqui na cidade.